Saúde, paz e prosperidade. Amém? Amém. Pode se sentar. Queridas, é um prazer estar aqui com vocês, com a Diana, com o pastor Silas e toda a família, a irmã Maria que nos recebeu muito bem. Desde já o nosso agradecimento. É um prazer estar entre irmãos e amigos, né? Nós já nos conhecemos há uns 7 anos, o Senhor proveu nesse conhecimento, esse encontro, e nós temos sido muito edificados pela vida deles, pela palavra ministrada, e para nós é um motivo de muita alegria para mim e meu esposo podermos estar aqui com os irmãos, amém? Amém. Queridos, eu sou sulamita, tenho 2 filhos, um filho de 12 anos e um filho de 7. Estamos em Boa Esperança há 5 anos e 7 meses, e fomos lá para abrir uma igreja do nada, literalmente, sem conhecer ninguém. E há 13 anos atrás, o Senhor me deu um sonho, que Ele nos enviaria para uma cidade que teria muitas águas. Mas não falou o nome da cidade e não me mostrou a cidade, só mostrou que tinha muitas águas. E aquele sonho incomodava sempre o meu coração. E eu sonhei que quando eu estava chegando nessa cidade, o meu filho estava andando. E eu estava grávida do meu primeiro filho. Chamei a missionária Edna, falei: missionária Edna, eu tive um sonho. Eu sonhei que Deus nos levava para uma cidade de muitas águas. Eu via barcos na cidade. E o João Marcos estava andando. Era a imagem do meu filho. Eu estava grávida, só que o ultrassom dele foi tão real que eu vi o rostinho. E eu falei para ela, e ela falou que guardou aquele sonho no coração dela. Meu filho nasceu. O tempo foi passando e não aconteceu aquele sonho de imediato. E eu sempre falava com meu esposo: eu creio que Deus tem um propósito para nós em outro lugar. Quando foi em torno do ano de 2012, eu estava grávida do meu segundo filho. E aquilo começou a incomodar mais o nosso coração, queimar o nosso coração. E o nosso pastor, ele já tinha falado que nos enviaria para uma cidade. E o meu pai, ele teve um sonho. Ele falou assim: eu sonhei que o teu filho, que o neném que você está esperando, a gente não sabe o sexo ainda, é menino. Ele vai nascer loiro. E você está morando numa cidade de águas. E eu olhei para o papai e eu falei assim: boa parte do sonho eu concordo, mas de onde vai sair um neném loiro? Aqui? Como? Meu marido era quando pequenininho, né? Mas de mim, como vai sair um neném loiro? Fiz o ultrassom uns 3 dias depois. Confirmou o sonho do meu pai, menino, ele nasceu. Até 1 ano e pouquinho, com cabelinho loiro, clarinho. E quando o Abner ele estava com 1 ano e 2 meses, nós fomos para a cidade de Boa Esperança, a cidade das águas. E quando eu cheguei na cidade, eu falei para o meu marido: é essa a cidade das águas. E a missionária lembrou do sonho que eu tive, que eu achava que era o meu primeiro filho andando. Era o meu segundo, porque quando nós mudamos para a cidade, ele estava começando a andar. Foi naquela fase. E até a casa. Eu falei para o meu marido: eu sonhei que nós vamos morar numa casa amarela. Irmãos, nós alugamos a casa, fizemos o contrato. Quando a gente já estava na casa, que a gente foi olhar a cor da casa, a casa era amarela. Então eu creio que quando Deus ele fala, Ele já dá a direção, Ele já tem os propósitos. Nessa noite eu quero compartilhar com as irmãs um texto muito lindo da palavra de Deus, que eu amo, sobre uma das mulheres notáveis. A Bíblia tem muitas mulheres que nos ensinam coisas maravilhosas, mas para mim em especial, essa é uma das que eu mais sou apaixonada. A história dela, a fé dela é muito marcante, é a história de Ana. As irmãs estão com o tema, né, mulheres cheias de graça, e Ana significa graça. Então vamos ministrar, vamos estar lendo, assentados mesmo, que nós vamos ler o texto todo, 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Esse tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e de outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Ali os sacerdotes em Siló estavam, Ofni e Finéias, filhos de Eli. Sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas.
Porém, a Ana dava uma parte excelente. Porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe dizia: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva como filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que te pedistes. E ela disse: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu e bebeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu. Teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém? Amém. Queridos, essa história, ela tem muitas lições a nos ensinar. Um ponto que eu acho muito interessante é que na cultura judaica, o homem cuja esposa não tivesse filhos, ele teria direito a uma segunda mulher para ter filhos dela. E quando a gente olha na Bíblia, a gente vê relatos de muitas mulheres estéreis. Nós vemos o caso de Sara, esposa de Abraão. Sara foi ter um filho aos 90 anos. Outra história que nós vemos é a história de Rebeca. Rebeca se casou com Isaac, e a Bíblia diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor por 20 anos para que Deus desse um filho a Rebeca. E 20 anos ele insistiu pedindo ao Senhor que desse um filho. E assim nós vemos muitos fatos. E Eucana, ele se casou com Ana porque ele a amava. O texto diz que ele a amava. Então ele foi casar-se com ela por amor. Mas Ana, ela não podia ter filhos. E é interessante que o versículo, ele diz: pois o Senhor lhe tinha cerrado a madre, no final do versículo 5. É que a gente aprende uma coisa muito interessante. A vontade de Deus sempre é soberana. O motivo por que Ana não tinha filhos é porque Deus fechou seu ventre. E muitas vezes, quando alguma coisa que nós queremos demais não acontece sobre as nossas vidas, nós sentimos o peso daquilo. Para uma mulher na cultura judaica, ter filhos era uma honra. O Salmos diz: bem-aventurado é o homem que tem muitos filhos, e que dele enche, é como encher uma aljava. A aljava era onde se colocava as flechas, e ali cabiam muitas flechas. Então, quanto mais filhos um homem tinha, uma família tinha, mais honrado ele era. E Ana, ela se sentia incapacitada de poder dar filhos ao seu marido. E assim, com o passar dos anos, ele tem direito e ele tem uma segunda mulher. Não porque ele a amava, mas para que ele pudesse ter filhos com ela. E entra aí Penina. Penina significa pérola. E o que é uma pérola? Pérola é uma coisa boa. Mas como nasce uma pérola? Quem é que sabe como surge uma pérola? Alguém sabe? A pérola, como surge uma pérola? Da ostra. Isso. Pode ser um grãozinho de areia que fere a ostra. O grãozinho entra ali, causa uma ferida na ostra,
E a outra, ela começa a ter uma secreção. E aquela secreção causada pela ferida traz uma joia rara. Então, o nome Penina é um nome muito bom, pérola, é uma coisa boa. Mas na vida de Ana, Penina foi a areinha que causou a ferida. Porque ela, como podia ter filhos, todo momento que ela queria, ela engravidava. E a Bíblia diz que uma vez por ano eles subiam ali a Siló para adorar toda a família, era cerca mais ou menos de 24 quilômetros. Então imagina Ana subindo para adorar ao Senhor, com uma mulher criticando. Ô Ana, que pena de você. Eu fico pensando, Ana, que dó, né? Você queria ter tantos filhos, olha aqui o tamanho da minha barriga. Sente que o bebezinho mexendo, vamos imaginar. E olha que interessante. Dizem que um homem fala cerca de 7.000 palavras por dia, enquanto nós, mulheres, falamos cerca de 21.000. 3 vezes mais. Digo eu que é porque muitas vezes repetimos 3 vezes a mesma coisa. Essa é a minha tese de defesa. Né? A gente repete muita coisa. Mas imagina aquela Penina, 24 quilômetros falando na cabeça de Ana, provocando Ana, irritando Ana. E a Bíblia diz que ela fazia porque ela sabia que Ana não podia ter filhos. E uma das características que eu acho linda em Ana é que Ana não reclamava, Ana não murmurava, Ana não brigava. Ana, ela tinha uma postura de maturidade. Ela não se baixava ao nível de Penina, mas ela sabia que o Senhor era o Deus na vida dela, mesmo ela não tendo filhos. E ela subia ano a ano para adorar ao Senhor, e aquela subida na casa do Senhor não era fácil. O salmista, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas ir à casa do Senhor para Ana não era fácil. Então, com Ana, eu aprendo que eu não vou à casa do Senhor apenas quando eu estou feliz. Com Ana, eu aprendo que eu não vou à casa do Senhor apenas quando as coisas vão bem. Com Ana, eu aprendo a adorar ao Senhor na hora da angústia e na hora da dor. Com Ana, eu aprendo que eu adoro ao Senhor não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Ana nos ensina isso. E ela, enquanto sobe para adorar, ela é zombada. Enquanto ela sobe para adorar, ela é criticada. E a outra que a critica e a outra que zomba, está lá um filho atrás do outro, gente, é injusto. Muitas vezes a gente olha e fala, gente, isso não está certo. Asaf, no Salmo 73, ele diz, quando eu olho para o ímpio, e eu vejo a prosperidade dos ímpios, eu vejo os filhos deles gordos e bonitos, eu olho e falo, em vão, eu tenho lavado as minhas mãos da inocência. Porque as coisas para mim não acontecem igual acontece para eles. Mas ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus e vi a diferença. O fim deles é escorregadio. Queridas, nós não estamos aqui para viver uma vida apenas de bonança. Jesus, ele disse, neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Tudo tem um propósito, tudo tem um projeto do Senhor. Então, o primeiro ponto, não deixe a tua dor te parar. Não deixe o teu problema te paralisar. O seu Deus é maior que a sua dor. Tem uma canção que diz, mais perto eu quero estar de ti, mesmo que seja a dor que me una a ti. Então que nada venha sufocar a tua adoração, mesmo chorando, adore, mesmo com dor, adore, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Quando eu falo de dor, eu lembro de Jó. Para mim, um dos maiores exemplos de dor e sofrimento foi Jó, que perdeu quase tudo, exceto a sua vida. E a sua mulher chega para ele e diz, Jó, ainda consegues conservar a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz, mulher, como louca tu falas. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele não pecou com a sua boca. Então, nós precisamos olhar para esses exemplos em meio às nossas dores e às nossas dificuldades e saber que tudo está no controle de Deus. A vontade de Deus é soberana, no bom ou no ruim. Mas Ele é Deus e Ele sabe o que Ele faz. Amém? Segundo ponto, não deixe o seu coração azedar. Ana não se tornou uma mulher azeda. Embora ela sentisse muitas angústias. Embora ela vivesse muitas aflições,
Provérbios diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Muitas são as nossas aflições. Muitos são os nossos problemas, mas o Senhor está presente na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento. Então nós precisamos nos agarrar a Ele. E Ana, ela tinha um bom relacionamento com seu marido. Porque a Bíblia diz que quando eles iam fazer o momento ali do sacrifício, queriam comer da oferta, ele dava uma porção para Penina e para cada um dos seus filhos. Porém, a Ana, ele dava uma parte excelente. Para Ana, ele dava uma parte diferente. E alguns comentaristas dizem que o fato dele honrar Ana daquela maneira fazia com que Penina criticasse mais. Olha aí no versículo 4, diz assim: sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava, porém o Senhor o tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quando Penina, ela via Ana ser honrada com uma boa parte, com a melhor parte, aquilo incomodava ela muito. Porque para ela, não havia motivo em Ana receber honra se Ana não gerava filhos. Para ela, Ana teria que ser tratada de qualquer maneira. Para ela, ela precisava ser honrada de uma forma especial, porque ela tinha filhos e filhas. Mas o marido, Eucana, ele deixava bem claro: eu amo Ana, eu honro Ana, e ele dava uma parte excelente para ela. Isso nos mostra que Ana mantinha um bom relacionamento com seu marido. Imagina hoje, eu fico imaginando como seria difícil. Imagina Ana ter que conviver com aquela mulher, com os filhos daquela mulher, e todas as vezes que ela ia adorar ao Senhor, ali estava a mulher e ali os filhos da mulher. Misericórdia! Imagina 24 quilômetros de peregrinação com as crianças murrinhando e chorando e reclamando. Porque criança é assim. A gente já chegou, a gente vai chegar, que horas que a gente chega lá? E talvez Ana olhando os filhos ali de Penina, talvez parecidos com Eucana, e ela pensando: ô Senhor, quando vai chegar a minha vez? Ô Senhor, quando vai chegar a minha hora? E Ana sentava ali para adorar ao Senhor uma vez por ano. E todas as vezes tinham lágrimas, todas as vezes tinham angústia. Porque aquele momento que era para ser um momento de alegria, de família, era um momento de dor. E a outra fazia de maldade. Então, muitas vezes, o inimigo ele vai levantar pessoas contra as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que a nossa luta não é contra pessoas. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades deste mundo tenebroso. Nós não temos que lutar contra pessoas que se levantam contra nós. A palavra do Senhor diz: quem intentará acusação contra os meus ungidos? Sou eu quem os justifico. É Deus que te justifica. É Deus quem cuida de você, amém? Ele cuida de nós. Então você não precisa se preocupar com o que tem se levantado contra a sua vida. Coloque diante do Senhor. Não perca seu tempo discutindo, não perca o tempo falando. É Deus quem respalda. É Deus quem mostra quem nós somos. Eu passei por uma situação de uma pessoa que falou muito mal ao meu respeito. E aquilo chegou até mim. As pessoas contam as coisas, né? E aquilo chegou até mim. E no dia, a moça chegou até mim e ela falou assim: olha, eu vim aqui porque eu quero te pedir perdão. E eu, perdão do quê? Ela falou assim: porque algumas pessoas falaram mal de você. E eu te julguei por aquilo que eu ouvi. E hoje eu te conheço. E eu vejo que o que me falaram não tem nada a ver com o que você é. Então eu me assustei, porque eu não esperava aquela atitude dela chegar e pedir perdão, porque ela não me fez nada pessoalmente e aquilo não entrou no meu coração. Mas eu aprendi que Deus é quem mostra quem nós somos. É Deus quem mostra quem você é. Você não precisa gastar o seu tempo, você não precisa gastar as suas palavras. Você precisa apenas colocar diante do Senhor e deixar que Ele julgue a tua causa, amém? Então Ana, mesmo com dor, ela subia e ela adorava. Mesmo com lágrimas, ela estava na presença do Senhor. Então não deixe que nada seja impedimento para você adorar. Não deixe que nada te paralise, porque o Senhor é a tua força, amém? É Ele quem cuida de você. Terceiro ponto: leve seu problema a quem pode solucionar.
Leve o seu problema a quem pode resolver. Hoje, muitas vezes, as pessoas levam o seu problema para o vizinho, levam o seu problema para o melhor amigo, põe o seu problema lá no Facebook. Esses dias uma pessoa colocou no Facebook que estava querendo morrer. E uma pessoa ligou para nós, falou para o meu marido, pastor, faz uma visita, eu acho que fulano vai suicidar. E a gente não conhecia a pessoa, pegamos o endereço e fomos lá no dia. E chegamos na casa da moça, quando eu olhei para ela, eu falei, não quer suicidar. E começamos a conversar com ela, e ele perguntou, por que você pôs isso? Sabe porque eu estava chateada, porque aconteceu isso e isso. Aí abriu a geladeira, tinha refrigerante, tinha doce, eu falei, não quer suicidar. Gente, conversamos com ela, oramos para ela, ministramos a palavra para ela, ela só queria chamar atenção. Tem momentos que a pessoa posta alguma coisa assim, algo realmente sério, mas tem gente que ele só quer chamar atenção. Então, a gente precisa levar nosso problema para quem pode solucionar, porque o Facebook não vai fazer nada por você. Talvez o seu amigo não possa fazer nada por você. Tem pessoas que podem sim. A Bíblia diz, levai as vossas cargas uns aos outros, como em oração, ajudando, orando, intercedendo. Mas se a pessoa não pode solucionar, procura quem pode. Ana, ela começou a chorar ali, porque Penina ficava instigando, e mulher é muito sutil. Mulher, ela sabe jogar uma coisa sem ninguém perceber. E eu acredito que muitas vezes Eucana não percebia as cutucadas de Penina. Penina era sutil. E muitas vezes Ana estava chorando, ele falava, Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que está triste o seu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Gente, era um maridaço. E ele, para falar isso, ele sabia que ele era. Eu não te sou melhor que 10 filhos. Ana, você está chorando por quê? Olha para mim, vale mais do que 10 filhos andando aí do seu lado. Mas o coração dela estava triste. O fato do marido ser excelente não mudava a dor dela. O fato dela ter uma vida boa não mudava a dor dela. A dor dela é porque ela precisava de um filho. E ela sonhava com um filho. Então, o que ela faz? Um dia ela se levanta. Depois de Penina ter muitos filhos e filhas. Então, isso mostra que a dor dela foi uma dor prolongada. Mas ela não parou, ela não desistiu. E naquele dia ela se levantou e ela foi para o templo. E o sacerdote estava ali sentado na cadeira, pertinho da coluna, olhando e observando Ana. E a Bíblia diz que ela estava com muita amargura, muita dor na sua alma e não saíam palavras da sua boca. Geralmente o judeu ele ora alto. Geralmente as suas palavras são audíveis. Então o fato do sacerdote criticar Ana, porque ele não ouvia as palavras dele, apenas murmurinhos, lábios mexendo, e ele achou que aquilo ali era sinal de uma mulher bêbada. Mas ela, com amargura de alma, colocou tudo diante do Senhor. Tem coisas na nossa vida que só serão solucionadas quando nós deixarmos no altar. Nós precisamos deixar no altar do Senhor as nossas angústias. Nós precisamos deixar no altar do Senhor as nossas dores. Porque Ele diz a mim, a você, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa palavra não é apenas para quem não conhece a Jesus, mas é para nós que com o passar do dia vamos sobrecarregando. É para nós que as nossas dores, os nossos problemas vão pesando sobre nós. E Jesus fala, vem que eu vou te aliviar. Vem que eu vou tirar o seu fardo. Vem que eu vou levar a sua carga. E Ana deixou ali diante do Senhor e começou a chorar. E chorar, e pôr para fora, e rasgar a alma. E diante de Deus, ela foi expressando a sua dor, a sua angústia, talvez ali presa por muitos anos. E eu acredito que ela orou como ela nunca tinha orado. Aqui eu apresento outro ponto muito interessante. A dor de Ana levou ela a um relacionamento mais íntimo com Deus. O problema de Ana não afastou ela do Senhor, mas levou ela para mais perto. E a Bíblia diz que o sacerdote ficava olhando a boquinha de Ana mexendo. E ele olhando e pensando, essa mulher está tonta. Como vem para a casa de Deus dessa forma? E agora não basta ele apenas falar, ele fala. Ele pensar, ele fala. Até quando você vai vir assim? Até quando você vai ficar embriagada? Bêbada na casa do Senhor. E eu aprendo outro ponto muito interessante com Ana, humildade. Ana na casa de Deus foi julgada. Na casa de Deus ela foi sentenciada como uma mulher bêbada, como uma filha de Belial, que Belial era conhecido como Satanás.
Na casa de Deus, que era um lugar que ela deveria receber uma palavra de bênção, ela recebeu uma palavra pesada. Mas a resposta de Ana é: não, Senhor meu, não tenhas a tua serva como filha de Belial. Ela demonstra a mansidão que é fruto do Espírito Santo presente na vida do cristão. E ela demonstra para ele isso, ela não mostra que ela ficou chateada com aquilo que ele falou. Mas ela coloca o que ela realmente está passando. Eu estou angustiada, a minha alma está machucada, eu estou ferida, porque muito é o meu desgosto. Muitas são as minhas dores, e de todas as minhas dores e desgostos eu tenho colocado diante do Senhor. E agora ela coloca diante do sacerdote todo o motivo da sua oração. Eu estou aqui porque eu não tenho filhos. Ano após ano eu subo para adorar, e a minha vida é choro, a minha vida é tristeza, e eu não tenho prazer para comer. Imagina, gente, é tão bom a gente sentar para comer, tá aquela paz, aquele clima bom. A Bíblia diz que ela não comia, o seu semblante era triste, ela chorava, ela vivia deprimida. Uma mulher bonita, uma mulher que tinha tudo para ser feliz, mas por mais que ela tinha o seu problema de ser estéril, mas o que mais incomodava a Ana era o que vinha pela Penina. Eram as críticas que vinham de fora, que ela tinha que lidar. Imagina, ela já lidava com os problemas interiores dela, com o fato dela não poder gerar, com o estigma de ter o útero seco. Acreditavam-se que a mulher que não tinha filhos era amaldiçoada. E talvez eu me perguntasse: por que eu? Subo à casa de Deus, busco ao Senhor, faço tudo o que é preciso fazer, e eu não tenho filhos. E Penina está aí zombando, Penina está me criticando, e tem um filho atrás do outro. Quantas vezes nós também pensamos em determinados aspectos isso? Certa vez eu e meu esposo passamos uma crise financeira muito difícil, muito problema. Ele ficou desempregado quase 1 ano. E uma pessoa da família chegou para nós e falou assim: onde está o seu Deus? Onde o seu Deus foi? Porque o seu Deus não poderia te deixar passar por tudo isso que você está passando. Eu falei: mas eu não deixo meu Deus, mesmo com os problemas e as dificuldades. Eu sei que Ele vive. Queridos, 1 ano depois, Deus mudou a nossa história. Deus reverteu todo o quadro. E hoje, quando nós olhamos para aquela dor, a gente entende que ela veio para nos aperfeiçoar e não para nos destruir. A minha avó, ela dizia que aquilo que não te mata te torna mais forte. E é verdade. Não te matou, você sai resistente, você tem imunidade. E assim são as nossas angústias e as nossas aflições. Cada vez que Ana subia para a casa do Senhor, ela se fortalecia. Cada vez que Ana vencia a crítica, ela se fortalecia. Agora, tem outro ponto muito interessante: você não deve preocupar com o que as pessoas falam de você. Você não deve se preocupar com o que elas pensam de você. Você precisa se preocupar com o que Deus pensa de você, amém? Quem importa é o Senhor. O que importa é você saber quem você é. As pessoas, elas criam uma imagem ao nosso respeito, mas aquilo que elas criam é a partir daquilo que elas veem, que elas imaginam, mas não é aquilo que nós realmente somos. Então, se preocupe com o que Deus pensa. E Ana demonstrou isso para o sacerdote: não me preocupando, eu não estou tonta, não. Estou pondo aqui a minha angústia diante de Deus. O Senhor conhece porque eu estou assim. É muita dor, é muito problema. E a palavra diz: invoca-me no dia da angústia. Eu te ouvirei e tu me glorificarás. E foi isso que ela fez naquele dia. Colocou tudo diante do Senhor. Agora no versículo 17 ele diz: então, respondeu ele e disse: vai em paz. O Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E ela disse: ache a tua serva graça em teus olhos. Então a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Olha como que a situação de Ana mudou. Estava triste, angustiada, mas quando ela colocou a sua dor para fora, quando ela deixou diante do Senhor todo o peso que ela carregava, mesmo que ela recebeu uma palavra do altar que pesou sobre a vida dela, Ana não recebeu aquela palavra. Ana não deixou que aquela palavra entrasse no seu coração. Mas Ana, ela levou um diálogo que trouxe uma palavra de bênção. Olha que interessante. Ela recebe uma palavra que fere, mas ela conversa e ela recebe de volta uma palavra que sara. Eu acho que relacionamento, eu vejo relacionamento
Um ano como coisas que nos ferem, coisas que nos curam. Algumas pessoas são como serpentes. Elas vêm, te picam e te envenenam. Mas quando a gente olha, a gente fala assim, alguém foi picado por cobra, nossa, que coisa séria. Se ela não receber o soro, ela vai morrer. Aí o que alguém faz? Pega o veneno da cobra, aplica no cavalo, tira o soro antiofídico, e agora o mesmo veneno que mata se transforma no mesmo veneno que cura. Então a gente aprende que em relacionamentos umas pessoas vêm e nos ferem, vêm outras e nos saram. Então por isso nós não podemos parar de nos relacionar. Por isso nós não podemos receber o veneno e deixar o nosso corpo absorver. Nós precisamos receber os antídotos, as curas que vêm através das pessoas amadas, amém? O animal, o cavalo, ele é o canal por onde o veneno passa e se transforma em cura. Então nós precisamos receber essas palavras que nos curam. Tem uma história que conta-se dos porcos espinhos na época da era glacial. E diz que eles dormiam assim, todos juntinhos, porque o frio era muito intenso. Mas eles começaram a perceber que os espinhos estavam ferindo muito uns aos outros. E eles tomaram uma decisão de se separarem para que eles não fossem feridos. E os porquinhos se separaram e começaram a morrer. O frio era muito intenso. E como eles tiveram muitas perdas, eles resolveram voltar e se agrupar. E quando eles se agruparam, eles notaram que quanto mais perto eles ficavam, os espinhos de uns feriam os outros. Mas eles perceberam que era melhor eles viverem juntos, se ferindo, mas também ao mesmo tempo sendo curados, porque o calor um do outro os mantinha vivos. E eu acho essa história muito interessante para as nossas vidas. Não existe relacionamentos perfeitos. Não existem pessoas perfeitas que em nenhum momento na vida não vá nos ferir. Mas nós não podemos olhar para o que fazem conosco. Nós precisamos transformar aquilo que é feito conosco, amém? E ela transformou aquilo que foi feito com ela. Uma mulher cheia de angústia. Levou até para o sacerdote uma lição. Com humildade, com graça. E agora o sacerdote fala para ela, mulher, vai em paz. Volta para a tua casa. Que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Ana recebeu como uma palavra profética. Eu acabei de orar e o sacerdote me abençoou. Ela já esqueceu do que ele falou contra ela. Ela pega aquilo que é bênção. Ela anula aquilo que é maldição. E ela vai embora para junto da família. E agora na mesa onde está Penina, Ana come feliz. E eu penso que Penina olhou e pensou, deve ter coisa diferente com essa Ana. O que está acontecendo? Ela saiu daqui chorando, o que essa mulher viu? Será que ela viu um passarinho verde? Mas Ana derramou a sua dor diante de quem podia resolver. Ela usou a arma mais potente que existe, que é a oração. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mulher, pega parte dessas 21.000 palavras por dia e gasta elas diante de Deus, amém? Gasta elas diante do Senhor. E mesmo que em determinados momentos não hajam palavras audíveis, como não houve da boca de Ana, mas houve palavras que saíram do seu coração. Então é melhor palavras que saiam do coração e que toquem o coração de Deus, do que excesso de palavras que saiam da boca, mas não sobe nem o teto. Ana, com o seu coração, levou para o Senhor tudo aquilo que ela precisava. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos que o Espírito Santo é o nosso guia. Ele nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Mas com gemidos inexprimíveis, Ele ora ao Pai por nós, segundo a sua vontade, amém? Você não está sozinho. Diga ao seu irmão ao seu lado, o Espírito Santo está com você. Aleluias. Ana saiu dali diferente. Ela comeu diferente. O seu semblante estava alegre, Ana estava mais bonita. E eu creio que Penina olhou recalcada para Ana. O que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu com ela? Porque essa alegria toda, ela não pode ter filhos. Mas quando ela recebeu aquela palavra, que o Senhor conceda o desejo do seu coração, Ana saiu daquele lugar. O Senhor é poderoso para me dar filhos. O Senhor vai realizar o meu pedido. Ela saiu dali crendo. Sabe o que eu aprendo aqui? Sonhe os sonhos de Deus para a sua vida.
Não pare de sonhar. Aquilo que está no teu coração, sonhe, porque ninguém vai sonhar por você. O marido dela não sonhava por ela, porque ele já teve outra esposa para ter filhos, porque ele não acreditava que daquele útero ia sair um bebê. Mas Ana cria. Mesmo contra a esperança, Ana orava. Mesmo contra a esperança, ela lutava. E quando ela vai para casa, a Bíblia diz que o Senhor se lembra dela. E eu fico imaginando aquele momento em que Ana começa a sentir diferente, talvez um enjoo, um mal-estar. Talvez ela não fala nada a princípio, e de repente ela sente alguma coisa mexendo na sua barriga. Eu acho muito gostoso aquele início de gestação, um bebezinho começando a mexer. E ela falou, Eucana, tem uma coisa diferente. Tem um negocinho aqui na minha barriga mexendo. Ah, sei o que é, Ana. Talvez ela contou do voto, ela contou do que ela fez, mas talvez aquilo... Mas, de repente, Penina começa a ver a barriga de Ana crescer. Penina começa a ver a sorte de Ana mudar. E agora ela não pode mais zombar, porque Deus visitou Ana. Agora ela não pode mais criticar, porque as críticas dela não ferem mais o coração de Ana, porque o Senhor está gerando um milagre no ventre de Ana. E quando ela olha para sua barriga, eu creio que Ana olhava para o seu ventre e dizia, isso é fruto de um milagre, isso é fruto de um projeto de Deus, isso é fruto de um sonho deixado no altar. E Ana ali vive aquele momento de gestação. Ganha aquele bebê e ela coloca nele o nome de Samuel. Aqui eu aprendo que o nosso sonho tem um nome, amém? Os nossos sonhos têm nome. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o projeto que está no teu coração, mas ele já tem um nome, amém? Ele já tem um nome. Ana preparou um nome para o seu sonho, Samuel, porque eu pedi ao Senhor. Ela tem aquele bebê. E ela fala para o seu marido, eu não vou subir ao templo para adorar, porque eu vou cuidar do menino. E ela disse lá para o sacerdote, se Deus me der um filho, eu vou devolver a Deus. Imagina uma mulher que nunca iria poder ter um filho. O pedido de Ana não foi uma barganha, porque Ana não colocou Deus contra a parede, Ana não determinou para Deus. Mas Ana chegou diante de Deus e pediu ao Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Eu só quero ter o prazer de gerar e carregar um pouquinho no colo. Com Ana que eu aprendo que tudo é de Deus e nada é nosso. Ela falou, eu quero ter um neném, eu quero pegar esse neném no colo. Mas eu sei que ele não é meu, ele é do Senhor. E o marido dela tinha o direito, pela lei, de cancelar o voto. Todo marido podia cancelar o voto, principalmente por ser o filho primogênito dele com ela. Ele apresentaria uma oferta que remiria aquele bebê. Mas ele não fez isso. Porque ele sabia que aquele filho era fruto da fé de Ana. Era fruto da oração dela. E passado 3 anos, Ana sobe agora, no período de desmame que as hebreias amamentavam cerca de 3 anos. Ana sobe com uma oferta para apresentar aquele menino ao Senhor. E ela chega ao sacerdote e diz, sacerdote, o senhor se lembra de mim? Há 3 anos atrás eu estava aqui chorando, angustiada. Por esse menino orava eu. E o Senhor me deu. E Ele estará aqui para servir ao Senhor por todos os dias da sua vida. Queridos, o mesmo Deus que fez aquele milagre é o mesmo Deus que está aqui hoje comigo e com você. Ele não mudou, Ele não mudará, Ele continua sendo o mesmo. E agora ela entrega aquele filho a Deus. Com Ana que eu aprendo a abnegação. Eu entendo a fidelidade daquilo que ela vota, ela cumpre. Ana é uma mulher de palavra. Não importa agora a dor de viver longe do menino, mas já não vai ter dor. Porque ela sabe que aquele menino foi Deus quem deu. E agora, Penina não pode mais zombar. Agora Penina não pode mais ferir. Penina não pode mais criticar, porque Ana é mãe. Queridos, tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo tem um aprendizado. E um dos pontos que eu acho muito interessante é que ela só teve 3 anos para educar aquele menino. Mas durante 3 anos, Ana passou para Samuel tudo o que ela sabia, tudo o que ela conhecia. E uma das coisas que Ana passa para ele é como ele foi gerado. A Bíblia aponta Samuel como um dos maiores intercessores da história, colocado ao lado de Moisés.
Agora eu vou te falar uma coisa. Penina, a Bíblia diz que ela tinha filhos e filhas. Mas me diz, quem foram os filhos de Penina? Alguém conhece os seus nomes? Alguém sabe o que os filhos de Penina fizeram? A Bíblia não fala nada sobre eles. Mas quem foi o filho de Ana? Samuel, profeta, juiz, intercessor e sacerdote. Tudo tem um propósito, tudo tem um projeto. E a resposta de Deus para Ana não foi apenas uma resposta a uma mulher que queria ser mãe. Foi uma resposta a um povo que precisava de uma direção verdadeira de Deus. A Bíblia diz que quando o menino ainda era pequeno, o Senhor chamou Samuel. Samuel ouviu a voz, correu ao sacerdote: o Senhor está me chamando? Não, vai deitar. Segunda vez a voz chama: o Senhor me chamou? Estou aqui. Não, vai deitar. A terceira vez a voz chama: seu Eli, o Senhor me chamou? Não, Samuel, vai deitar. Mas se a voz te falar novamente, é o Senhor que quer falar com você. Você vai se levantar e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Samuel foi se deitar. Ele era ainda muito jovem. As visões naquela época eram raras e a palavra manifesta de Deus raríssima e de muita valia. Ele se deita mais uma vez, o Senhor diz: Samuel, ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E a Bíblia diz: e o Senhor falou com Samuel. Sabe por quê? Porque ele teve uma mãe de oração. Ele teve uma mãe cheia de graça, que com toda aquela graça conseguiu suportar todas as dores. Certa vez o apóstolo Paulo, ele orava por um espinho na carne. E ele disse: 3 vezes eu orei ao Senhor por esse espinho, que a Bíblia não fala o que é, que a gente não tem como saber ou imaginar o que era aquele problema, mas que era algo que Paulo não queria. Era algo que o incomodava. 3 vezes ele ora e pede: Senhor, tem misericórdia, remove isso de mim. Mas o Senhor fala para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, muitas vezes, as dores e as fraquezas que nós enfrentamos, a graça de Deus vai superabundar em cada uma delas e vai nos tornar vencedoras. Se nós buscarmos aqui, nós vamos tirar muita coisa desse texto de Ana. Mas, para terminar, as atitudes de hoje promovem os milagres de amanhã. O milagre de Ana não aconteceu no momento que ela orou. A Bíblia diz que ela orou, ela deixou ali no altar, ela colocou diante do Senhor. Ela foi embora para a sua casa, o Senhor se lembrou dela, aí sim Ana engravidou. Ana entregou ao Senhor o cumprimento do seu voto, que é Samuel. Agora, abre sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20 e 21. Samuel 2, versículo 20 e 21. Vamos ler a partir do 18. 1 Samuel 2, 18. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltava para o seu lugar. A petição que ela fez ao Senhor era de quem? Samuel. Senhor, me dá um filho. Ela devolve o filho. Agora ela vai visitar uma vez por ano o filho, levando uma túnicazinha de linho para ele. E todas as vezes que ela ia, ele abençoava o marido e ele abençoava ela. Aqui não está citando uma bênção para Penina. A bênção era para Ana. E ele dizia que o Senhor abençoe a sua mulher. E o Senhor te dê pela petição que ela fez ao Senhor. Agora olha o versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Ana pediu 1, Deus deu 6. O nosso Deus é Deus do impossível, é maravilhoso. A palavra do Senhor diz que Ele faz abundantemente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. A petição dela era: me dá 1. Senhor, me dá 1 que já resolve o meu problema. Mas o nosso Deus é um Deus de abundância, amém? É um Deus de abundância.
Deus deu primeiro, ela devolveu. E pelo fato dela devolver, o sacerdote todo ano olha para Ana. Eu creio que toda vez que ele via Ana lá, ele lembrava do que ele tinha falado. E ele olhava para ela e dizia: essa é uma mulher de fé. Essa é uma mulher que Deus ouve. Essa é uma mulher em comum. Queridos, e nós precisamos ser lembradas assim como mulheres de fé. Como mulheres que não gastam seu tempo discutindo, lançando palavras que não vão abençoar. Mas que as pessoas olhem para nós e vejam referência de mulheres cristãs. Mulheres que realmente sirvam ao Senhor com alegria. E cada vez que Ana chegava ali, eu creio que ele olhava para ela e falava: mulher de fé, Deus te abençoe. Deus te dê mais filhos, mulher, que Deus te abençoe. E esse ano após ano, ele abençoava a vida de Ana. Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas. E ela escreve o cântico no capítulo 2, e ela diz: o Senhor enche o meu coração de alegria. O Senhor levanta o fraco, Ele ergue do montouro necessitado. O salmista Davi, num dos salmos, cita parte do primeiro versículo do capítulo 2 de Ana, e depois Maria em Lucas, no Magnificar, ela começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o nosso Salvador. O mesmo cântico que encheu o coração de Ana, enche o coração de Maria, através do Espírito Santo. Queridos, tudo que acontece nas nossas coisas, nas nossas vidas, cooperam para o nosso bem. Tudo é aprendizado. E a gente aprende muito sobre oração, a gente aprende muito sobre muitas coisas. Há uns anos atrás, quando eu tinha de 15 para 17 anos, eu fui diagnosticada com um problema na tireoide. Começamos a fazer os exames, e o dia que o médico foi dar o laudo, ele me chamou, minha mãe, e ele falou assim: se vocês acreditam em Deus, se apeguem a Ele agora, porque o tamanho que está é câncer. Assim, na lata. E na hora eu assustei demais. A minha mãe falou assim para ele: o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu creio no Deus de milagres. E durante um ano, naquele processo ali de exames, nós oramos para que Deus me curasse. O meu pedido para Deus era: Senhor, me cura, me cura, me cura, não me deixe ter que operar. E oramos, e o Senhor não me curou. E eu ficava perguntando: Senhor, por que o Senhor não me cura? O Senhor tem poder para curar uma coisa, o Senhor fez crescer ali tantas coisas, tantos milagres, o Senhor multiplicou pão, o Senhor fez coisas assim tão difíceis, o Senhor fazer assim, e esse problema sair da minha vida é muito pequeno para o Senhor pode fazer. Mas o Senhor não fez, eu continuei firme na presença dEle. Passei por uma cirurgia, oramos, eu falei: se Deus não me curou, é porque não é propósito dEle para a minha vida. Passei pela cirurgia, em 7 dias eu já estava estudando, minha vida já voltando ao normal. E naquela época demorava-se cerca de 30 dias para chegar o resultado de uma biópsia. A amiga da minha mãe, ela falava assim: ai, Maria Helena, eu não estou conseguindo nem dormir para você. Minha mãe falou: não, eu estou dormindo, eu estou tranquila, acreditando ali que Deus ia mover alguma coisa. E eu ficava ansiosa, assim, meu coração ficava apreensivo, porque ele falou assim: olha, o que nós tiramos de você era maior do que a gente imaginava e maior do que estava nos exames. Quando eu passei pela cirurgia, ele falou assim: você pode perder parte da voz e ficar sem fala. E eu ministrava louvor, eu fiquei 1 ano sem poder cantar. 1 ano não saiu praticamente a metade da minha voz. Fizemos o exame, chegou o resultado. Quando nós abrimos o resultado, estava dizendo que tudo estava normal. Para tumores que estavam enormes. Foi a mão de Deus. 1 ano depois, a minha voz começou a voltar. Eu comecei a louvar o Senhor mesmo com a voz falhando. Eu estava namorando, já quase noiva para casar. E chegou a notícia que talvez eu não poderia ter filhos. E quando chegou essa notícia, a gente já tinha planejado ter pelo menos 2 filhos. A gente, a princípio, queria ter 4. Eu falei assim: mas vamos diminuir, né? Diminuímos para 2 nos nossos projetos. E estávamos noivos, eu chamei ele e falei assim: olha, existe uma grande possibilidade de eu não poder ser mãe. Então, você quer muito ter filhos. E se você quiser terminar por esse motivo, eu quero te desobrigar dessa obrigação, né, de se casar comigo, apesar de te amar muito. Ele falou assim: não, estou casando com você não é por causa de filhos, estou casando porque eu te amo. Eu falei: amém. Casamos. E naquela, assim, passando ainda mal por causa da cirurgia, porque pelo que muda no seu corpo, porque a glândula que tira, ela controla o seu corpo inteiro.
Então, tirar algo que controla seu metabolismo, crescimento de cabelo, de unha, o cabelo cai. Então, afeta a gente, a imagem da gente mulher, a sua vaidade. Cortei o cabelo curtinho, casei pesando 45 quilos. De lado, assim, se caísse uma gota de chuva, eu acho que poderia não me acertar, de tão magra que eu estava. E quando um médico olhou para mim, quando eu fiz alguns exames, ele falou assim, possivelmente você vai ter que fazer tratamentos para poder engravidar. Principalmente por estar recente o que você passou e porque meu organismo estava todo descontrolado. E eu comecei a tomar remédio e meu organismo não rejeitava aqueles remédios. Ele falou assim, você vai ficar um tempinho sem remédio, mas pode ficar tranquilo que você não engravida. Gente, eu comecei a passar mal. Comecei a ficar tonta, assim, rodava, como se eu tivesse com labirintite. Um dia eu falei, eu acho que eu estou morrendo. Nunca senti tanto mal assim na minha vida, tudo rodando, eu saía, eu ficava rodando. Ele falou assim, gente, será que você está grávida? Eu falei, não tem condições de eu estar grávida, eu preciso fazer um tratamento. Vamos fazer o exame, vamos fazer o exame. Eu já estava grávida com quase 3 para 4 meses. Queridos, quando nós entregamos e descansamos em Deus, dá tudo certo. Aos 5 meses, o meu médico falou assim, vamos fazer a ultrassom morfológica, porque pela sua condição, o bebê pode estar com algum problema. E como descobriu a gravidez, já tinha passado alguns meses, toda vez que eu engravido, eu tenho que tomar uma dose a mais de remédio para que entre na placenta e não dê problema no bebê. Eu já tinha quase 4 meses de gravidez sem o remédio. Fez a ultrassom, o bebê perfeito. O menino nasceu perfeito. E 5 anos e meio depois, Deus me dá o segundo filho. E o meu coração se encheu de alegria. Então, eu vejo que não há impossíveis para Deus. Tudo tem um plano, tudo tem um projeto. Então, deixe tudo no altar. Deixe as suas angústias, as suas dores, os seus problemas e continue servindo ao Senhor. Sirva com alegria. Adore a Ele não por aquilo que Ele faz. Aquilo que Ele faz é consequência. Quando você pega os principais, os discípulos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vê eles correndo atrás de Jesus por milagres. A gente vê que os milagres aconteceram com eles na trajetória. O Senhor cura a sogra de Pedro, que está doente. Eles têm ali a pesca maravilhosa. Mas eles serviam a Jesus pelo que Jesus era, pela palavra que Jesus ministrava. Então, sirva ao Senhor com alegria, com tudo que você tem de melhor, porque as bênçãos virão e nos seguirão. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé. E que nesse momento a gente venha apresentar a Deus os nossos sonhos. Eu acredito que cada uma de vocês tem sonhos e projetos que ainda não foram alcançados. E esses sonhos precisam ser deixados no altar do Senhor, porque se é um sonho que está na vontade de Deus, vai acontecer, amém? Nem que seja no último dia da nossa vida, mas vai acontecer. Feche os seus olhos, coloque a tua mão no seu coração. E vamos entregar ao Senhor, Senhor Deus e Pai. Neste momento, Senhor, nós entregamos diante do Senhor os nossos sonhos. Colocamos diante do Senhor as nossas inquietações. Na certeza de que o Senhor, ó Pai, tem poder para trazer à realidade aquilo que apenas é um sonho e um projeto. Pai, como o Senhor mudou a sorte de Ana, como o Senhor, ó Pai, trouxe esse grande milagre à vida de Ana e ao país de Israel, à vida de Samuel. Pai, que o Senhor venha trazer a vida das tuas filhas, Senhor, aquilo que está no profundo do coração. A tua palavra, Senhor, a diz, agrada-te do Senhor e Ele realizará os sonhos do seu coração, os desejos do seu coração. Pai querido, que esse ano seja um ano de realizações, de sonhos, ó Pai, que sejam tragos à realidade, através de uma vida fiel com o Senhor. Abençoa as tuas filhas, que a paz do Senhor esteja cada dia sobre cada coração, fortalecendo nas dores e nas angústias, trazendo sabedoria e graça como o Senhor trouxe a vida de Ana. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês e que os milagres que aconteceram no passado, eles ainda acontecem hoje. O nosso Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua com o mesmo poder e com a mesma bondade. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.